capítulo 2 da primeira carta de João, tá, irmãos? Diz assim, a partir do verso 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, repita comigo, e o mundo passa, e sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Fecha os teus olhos. Mais uma vez, Pai, obrigado, essa é a tua palavra. A glória, Senhor, é tua, o poder é teu, nós somos somente dispenseiros do Senhor. Nós estamos aqui para servir como mordomo a tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, seja exaltada no próprio Senhor, ó Deus, em ti. Que toda a glória, toda a honra, todos os aplausos sejam todos na pessoa do Senhor Jesus. Pois Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória e todo o louvor. E Deus, não permita que Satanás possa ter parte neste momento, venha roubar a semente plantada no coração, ele venha, Senhor, gerar alguma incredulidade, trabalhar para que a palavra não venha ser semeada no coração, mas que ele seja repreendido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, irmãos, a carta de João é uma carta conhecida. Esse texto é um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu falar a respeito da carta de João? É uma das cartas que a linguagem de João, ela não é uma linguagem muito fácil, por conta de algumas afirmações que ele faz. Porém, existem pontos aqui nessas duas cartas, 3 cartas dele, né, a partir da primeira, que são cruciais para a nossa vida. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 15, que nós lemos, é só uma continuação do que o João já vem falado lá atrás. E a gente vai voltar no decorrer da mensagem, porque João entra num assunto aqui que é muito importante. O assunto é a partir da afirmação que ele faz: não ameis o mundo. Ele chega a essa conclusão depois que ele traz uma série de ensinamentos a respeito do amor, a respeito do pecado. Então João vem e depois dele colocar: eu vos escrevi paz, para que conhecesse aquele que é desde o princípio, tudo focalizado em Deus. Você está aqui, irmãos? Amém. Então tudo está centralizado ao Senhor. E aqui é como se ele colocasse uma cerejinha de todo o esqueleto do texto, porque isso que ele afirma aqui é muito importante para nós. João fala a respeito de um abismo entre Deus e o mundo, que quem se volta para o mundo não consegue se voltar para Deus ao mesmo tempo. João traça uma linha de divisória, não de divisão para com o irmão, mas de divisão entre uma resposta do nosso amor para com Deus e para com o mundo. E é preciso a gente entender aqui, porque o mundo, a palavra mundo tem, dependendo do texto, tem diversas interpretações. Por exemplo, quando Jesus fala, está lá em João 3,16, o texto que a gente aprende até na escola bíblica a gravar. Na época em que eu presenciava as escolas bíblicas, esse era o texto que os irmãos chamavam de texto central da Bíblia. E falava: se você gravar esse texto aqui, está tudo certo, a partir dele você grava o resto. E eu ficava lá, João 3,16, João 3,16. Enquanto eu não aprender esse versículo, eu não saio dele. Quer ver?
O que está escrito em João 3,16? Aí, para que todo aquele, mas tenha vida eterna. Só para a gente ter noção, mas o mundo aqui é Deus amou o pecado? O que Deus está falando aqui, eu tentando trazer nesse texto de João 3,16, é que Deus amou a humanidade. O amor de Deus transbordou sobre a humanidade de tal forma que Ele entrega seu Filho por amor à humanidade. E a partir do seu Filho, ou a fé no seu Filho, é que nós vamos ter a vida eterna. Então, nesse contexto, Deus amou o mundo, a humanidade, os seres humanos. Tanto é que você vai ver em outros textos dizendo o desejo de Deus, ou o desejo do Pai, é que todo homem venha ao conhecimento, todo homem venha ao conhecimento da verdade. Agora, a partir do momento em que ele tem o conhecimento da verdade, aí é com ele já não é mais leigo. Então o mundo aqui está num contexto. Agora, quando a gente vem para João capítulo 2, a partir do versículo 15, mundo aqui já é um contexto diferente. Mundo aqui tem a ver com um sistema cultural, social, filosófico, econômico, que é anticristo, que é ante as obras de Deus, que não se volta para Deus, não se volta para aquilo que Deus faz. Não se trata necessariamente das pessoas, está falando do pecado, do sistema. E é claro que quem tiver enquadrado nesse amor ao mundo há de receber o juízo de Deus. Então o mundo aqui é um sistema que é contrário ao perfil de Deus, aos estatutos de Deus. É preciso deixar isso claro, porque é contra isso que João está afirmando. E é interessante que ele coloca aqui que ninguém vai poder amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. É como Mateus capítulo 6. Ninguém pode adorar a Deus e mamão. Por quê? Não há equilíbrio. Deus não aceita a nossa devoção pela metade. Quando João fala de um amor para com o mundo, a gente precisa entender o que ele está dizendo. E para a gente poder entender o que João está dizendo, a gente vai ter que voltar no tempo. No Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, você vai ver Deus punindo Salomão. Porque quando a Bíblia trata de mundo e um mundo caído, que não se volta para Deus, a gente atribui o mundo ao Egito. A gente atribui o mundo à Babilônia, porque são povos pagãos. Povos que, independente do que eles soubessem do poder de Deus, não queriam saber de nada. E para a gente poder entrar nisso aqui, eu quero voltar com vocês para a gente poder pegar o fio da meada, e a partir disso a gente consegue aplicar o texto. E lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, você vai ver que vai iniciar dizendo que além de Salomão amar a filha de Faraó, ele amou as mulheres estranhas ou estrangeiras, pertencentes a povo amonita, moabita, sidônios, heteus. Todos esse grupo de povos eram povos pagãos. E a Bíblia diz que Salomão se relaciona com amor. Deus diz que Salomão, melhor, o texto diz que Salomão amou mais estas mulheres pertencentes. Não tem a ver em si com as mulheres, tem a ver em si com que as mulheres, elas se voltavam. Existem coisas na nossa vida que a gente não pode se envolver, porque a representação dessas coisas são contra o nosso Deus. E é nesse nível que Deus exorta Salomão, pastor Ivani. Deus chega para ele e exorta ele. E o texto é claro quando diz:
As nações, elas pertenciam às nações que Deus tinha dito para Israel: a eles vocês não entrarão, e eles também não entrarão a vocês, porque certamente no dia em que vocês entrarem a eles, ou eles entrarem a vocês, eles perverterão o vosso coração. E aqui que a gente começa a entender o que Deus está falando através da vida de João na sua carta. O problema de Salomão não era ter mulheres, até porque naquele tempo o cara poderia ter mais de uma mulher. Era naquele tempo. Poligamia não se nomeava. Ter relacionamento com diversas mulheres era uma coisa da cultura do tempo. E ainda assim, Salomão, tendo esta carta branca por conta da cultura do século passado, dos reis, ele ainda assim se vê no direito de se aliançar com o profano. A gente gosta de falar de liberdade, mas que liberdade que Salomão não pôde usufruir diante de Deus? Ele tinha livre, espontânea vontade, porém Salomão se aliançou com aquilo que Deus disse para não se aliançar. E qual era o perigo de se aliançar ou amar aquilo que Deus não queria que ele amasse? Era mudar o seu coração ao ponto de trazer o profano para o sagrado. Você consegue entender isso aqui? Porque no momento em que a gente se envolve com aquilo que é profano, não tem como você não se envolver com aquilo que representa. Eu vou lá no mundo, vou me envolver com as coisas do mundo, e como você vai se envolver com as coisas do mundo sem ter parte com o que o mundo representa? O mundo é abominável para Deus. Um cristão que abre essa brecha, se envolve, ele divide o seu sentimento com Deus, e dividir o seu sentimento com Deus é deixar de amá-lo. Por que eu voltei? Porque Deus cobra de Salomão. E é interessante porque aqui João está retratando esse tipo de coisa. Por que não tem como amar o mundo? Porque amar o mundo nos custará caro. Amar o mundo é abrir mão da pessoa de Deus. Amar o mundo é se afastar do eterno Deus. Porque não tem como se envolver com o mundo sem corromper os princípios. Meu Deus do céu. Você vai dando corda e vai ser só mais uma coisinha, mas daqui um momento vai corromper os princípios. As más conversações, o que as más conversações fazem? Corrompem os bons costumes. Deus era a primazia, ele deixou de ser a primazia, Alex, porque houve uma ruptura. Deus quer a totalidade, irmão. Deus quer o coração inteiro. Quando a gente diminui o nosso coração, a devoção do coração, o Espírito sente, e o Espírito já não nos corresponde da mesma forma. Houve uma corrupção. Não amem, não voltem-se para eles. E ele fala: não amem esse mundo, porque se amarmos o mundo, o amor de Deus não estará em nós. Isso aqui é interessante. Antes de entrar nisso aqui, porque quando a gente olha para os reis e olha para o verso 15, a gente vai ver que existem relacionamentos que, dependendo do nível desses relacionamentos, tem quebra de princípio. É aqui que mora o perigo. Parece que é só um relacionamento, vai quebrar o princípio. E isso vale não só para um relacionamento conjugal, mas vale para um relacionamento diante de Deus. A gente leva na brincadeira um relacionamento com Deus, e quando a gente vai ver, a gente não quebra só um, não, a gente quebra um monte de princípios.
Por quê? Porque cada vez que se envolve, vai roubando a porção do amor. Aí diminui na devoção dos princípios. Quando você vai ver, você já deixa de cumprir um, você já deixa de cumprir o outro. Quando vai passando, é tanto boleto, é tanta coisa que você já nem liga mais. Quebrar princípios já se tornou uma rotina. Aleluia. Se eu não tomar cuidado, eu tenho uma devoção profana. Eu me acostumo com a quebra de princípios. E eu não sinto mais. E é isso que ele está dizendo. Não se relacione. Não ame. Porque amar é se relacionar. E quem se relaciona, a gente vai voltar e vai sempre estar falando isso. Quem se relaciona se envolve. Se envolve de tal forma que ou você agrega ou você remove. E dependendo do nível de maturidade, você não pode nem sustentar uma conversa com certos relacionamentos. Tem gente que não tem tanto nível de maturidade, tanto nível de equilíbrio, que se conversar uma coisa, já quebra vários princípios. Esse é o problema, mas é só uma festinha, é cultural, é do mundo. Você pode pertencer a ele só por causa desse envolvimento. E a gente vai entrar naquilo que há no mundo no verso 16, mas antes a gente precisa colocar isso aqui bem direito para a gente entender. Então cuidado com um relacionamento com o mundo, porque vai resultar em quebra de princípio. Vai quebrar aliança. Quando você notar, já acabou. Presença de Deus, ó. Engraçado que para a gente manter uma comunhão com Deus é um esforço que a gente faz, irmão. É um esforço para orar. Meia hora para a gente se torna uma eternidade. É um esforço para ler um texto da Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia. Não ameis o mundo. Ai, Jesus. Se identificou aí, irmão? Acontece com a gente. Ai, porque tudo que há no mundo está pesado, irmão. Por quê? Porque é isso que acontece. Dependendo do que a gente se relaciona no mundo, rouba a primazia de Deus. E quando você perceber, orar já não presta para você mais. Ler a Bíblia já não presta mais para você. Para você presta uma vida profana. Aí usa aquele texto, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Você acha que a liberdade de Deus vai nos colocar para prevaricar a sua lei? Você acha que Deus, o Espírito, vai nos dar uma liberdade para profanar o santuário dele? Então que tipo de liberdade a gente tem? E é interessante, falando disso, que Paulo orienta a Tito, no verso 11, ele faz assim, ó, a graça não só traz salvação, como também as ensina a renunciar às concupiscências mundanas e viver de forma sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina a renunciar. Vai nessa, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Tem que entender o texto. Ele está falando do rudimento da lei. Que os cabras na lei chegavam e ficavam em cima dos gentios, que tem que cumprir data de festa, tem que cumprir. Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se prendam à festa de luas dos judeus, não se prendam a isso. A liberdade é no Espírito, a partir de Jesus. É o que Paulo está tratando, não é a liberdade de, na minha liberdade, e tum, não é isso não, irmão. Night gospel, não é isso não, irmão. Bar gospel, não é isso não. Festa mundana, com decoração mundana, mas com nome gospel, não é isso não, irmão. Se envolver com essa cultura é deixar de amar a Deus na totalidade. Aí rouba, irmão, rouba o sagrado. Essas pessoas que estão sendo saqueadas, sitiadas pelo profano, está roubando o sagrado. Aí reclama de pegar a Bíblia e ficar assim, ó, não, mesmo. Ai, Jesus, estou carnal demais, meu Deus do céu. É isso mesmo, irmão.
Se envolve, dança, forroseia tudo, vai para tudo e depois quer. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro. Irmão. Eu te amo, Jesus. Aí o Senhor, meu filho, como eu queria também que você me amasse como eu amo você. E a gente vai ver isso aqui. Ele diz, não amem o mundo, porque amar o mundo vai resultar em quebra de princípios. Vai quebrar princípios, não adianta, irmão. Vai corromper bons costumes, vai te tirar do convívio da graça e você vai estar ameaçado a tombar do cavalo. Existem amigos nossos aqui, eu falo de mim, João, Vinícius, a gente que é da antiga, o Bruno, que hoje, irmão, virou uma cidade devastada. Como a cidade que Neemias teve que reedificar. Está devastado, princípios, valores quebrados, porque eu só vou dar uma voltinha. Se eu fizer assim, não, irmão, minha fé está inabalável. Não, eu tô caminhando com Jesus, rapaz, vai quebrar princípio, vai se desviar. Não, que se desviar o quê? Eu creio em Deus. Creio em Deus, isso é o suficiente. Aí se envolve, toma um bico do cão, irmão, vai parar lá no outro estado, no espírito. Sumiu, foi devastada, foi sitiada pela profanação, porque foi isso que aconteceu com Salomão, o Adriano. Ele abriu espaço para aquilo que tinha parte com o profano, depois não teve como mais voltar atrás. Já estava sacrificando criança a Moloque, já estava tendo culto debaixo de relação sexual, poligamia. A casa estava devastada, tudo destruído. Por uma simples brecha. Deixa eu amar um pouquinho. Deixa eu deixar de amar um pouquinho o Senhor, para ver o que dá. Eu não saio não, eu sou firme. Jesus disse, se a casa não estiver bem firme, o vento vai soprar. Que, irmão, com Jesus no barco, o vento vem, e vem forte, não deixa de vir. Mas você não cai, você permanece, você está firme. Me fala essa solução, Jesus, irmão. Jesus é Ele. Então não ame o mundo, nem o que há nele. Se amarmos o mundo, o amor de Deus não estará em nós. Apesar disso aqui, hein? Como é que eu sei, Miquel, que eu amo a Deus? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer diante desse texto. Por isso que eu falei, fica comigo aí que a gente vai voltar no verso 5 do mesmo capítulo. O verso 5 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que eu descubro o meu amor por Deus? Como é que eu vou medir meu amor por Deus? Está aqui, verso 5, é só voltar um pouquinho. Mas qualquer que guarda a sua e guardar, o que João está querendo decifrar para a gente aqui, guardar é conhecer, é se relacionar. Eu guardei, e guardar, irmão, é conhecer, é desfrutar, porque olha o que ele diz: nisto conhecemos que estamos nele. O sentido de ter um amor aperfeiçoado em nós é um relacionamento, uma resposta de amor a partir da palavra de Deus em nosso coração. E quando eu estava estudando a respeito disso, eu descobri uma palavra, que é uma palavra um pouco difícil, unilateral, você já deve ter escutado. E eu fui para o sentido, para eu entender que amor que João está querendo dizer aqui. Quando a gente fala de algo unilateral, é algo que é correspondido somente de uma parte. Você está aqui? Então, o que João está dizendo aqui? Que quando a gente ama o Senhor, esse amor não é um amor unilateral que a gente recebe da parte de Deus. A gente só entende isso voltando no verso 5, Alex. Quando eu volto no verso 5, eu entendo que esse amor que é gerado dentro de mim não é só um amor a partir do Senhor.
É um amor a partir do Senhor e correspondido por mim. O amor é mútuo. O amor, ele está diante da reciprocidade. É outra palavra difícil também. É o que? É você fazer na mesma medida que alguém faz por você. Então esse amor é um amor mútuo. Ele está dizendo que aquele que ama a Deus, ele corresponde ao Senhor na mesma proporção do amor. E como que eu correspondo? A partir da palavra de Deus. Como que eu vou cantar eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir? Se eu quebro o princípio toda hora. Porque o amor, ele é mútuo, ele é correspondido. Não existe amor fora do princípio de Deus. O amor é padronizado por Deus, porque Deus, ele é amor. E se o amor estará aperfeiçoado em mim, eu não quebro o princípio. E a pergunta que eu faço hoje: você ama a Deus? Você pode hoje dizer que ama a Deus? Nós podemos hoje dizer: amamos a Deus? Olha para o seu irmão, fala para ele, pergunta para ele: você consegue hoje dizer para Deus que você o ama? Porque o amor que é perfeito, por isso que ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor está nele aperfeiçoado. Porque o amor unilateral não é perfeito, a perfeição está naquilo que eu faço a partir do amor de Deus. Correspondência. Por isso ele fala do aperfeiçoamento. É ser aperfeiçoado em dar o mesmo amor que Deus nos dá. Eu também te amo na mesma proporção que o Senhor me ama. Você lembra de Pedro com Jesus? Tu me amas, filéu. Tu sabes que eu te amo. Não era o amor que Deus estava querendo. O amor que Deus estava querendo era o amor correspondido de Deus, capaz de dar até a própria vida, o próprio sangue para Ele. Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sustentável. Então não é todo amor transmitido diante do mundo que é comparado ao amor de Deus. O amor de Deus não viola seu princípio. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora deu para o mundo falar que ama, porque Jesus é amor. Que amor é esse que vocês fazem? Que amor é esse que esses irmãos estão fazendo aí? Irmãos, não sei se é ou não é. Mas que amor é esse que faz a gente ter autoridade para quebrar o princípio de Deus? E Deus está sorrindo: meu filhinho, meu amado, vocês são meus, quebrando o princípio dele. O filho que não caísse em si não, para você ver se o pai é atrás dele lá no mundo. Raiva, irmãos, não é raiva não. A gente precisa ter zelo pela pureza de Deus, irmãos. Onde nós estávamos, irmão, não era para ninguém estar aqui. Aí Deus me tira lá do bailão da vida, me tira de um lugar onde tem profanação, me traz para a presença dele para eu ficar nessa imparcialidade. Se eu estou aqui, se eu estou lá, uma hora eu estou aqui, outra hora eu me embriago, uma hora eu estou aqui, outra hora eu traio minha esposa, uma hora eu estou aqui, depois estou na pornografia. Que amor é esse, irmão? Vou cantar eu te amo para todo mundo ouvir, Deus não está ouvindo nada. A quebra de princípio em Malaquias foi até pregado pelo pastor Ivani. Eles estavam tão acostumados a quebrar princípio que os homens ainda ofertavam debaixo de lágrimas. Lê o livro de Malaquias. Deus olha para eles e fala assim: ainda que vocês multipliquem as lágrimas de vocês, eu não recebo a oferta de vocês. Por quê? Vocês quebram um princípio e querem chorar? Está acostumado a me ofender, quebrando o meu princípio e quer chorar. Se Deus disse em Malaquias: pode chorar o quanto for, o que Deus quer é obediência. Aleluia. Que amor é esse, irmão, que esse mundo está pregando? Nós somos o evangelho do amor, quebrando o princípio. É que Deus, irmãos, por causa do filho dele, acredito que a única coisa, eu posso estar equivocado, mas acredito que a única coisa que não faz Deus fazer o que ele fazia lá no Antigo Testamento é ver o filho imolado.
mas com a taça fervendo. Juramento. Só estou conjecturando. Juramento, meu filho se entregou. Eles podem se arrepender um dia. Eles podem se arrepender. É como Jesus na cruz. Senhor, perdoa porque eles não sabem não, irmãos. Se a gente soubesse o quanto Deus zela pelo seu amor, a gente não teria coragem de quebrar seus princípios. Deus é amor, irmãos? Deus é amor? Deus é amor? Amor fala de princípio. Princípio fala de obediência. E não tem como demonstrar amor a Deus sem obedecer a Deus. É paixão, é carnal, é momentâneo, é passageiro. Hoje está apaixonado, amanhã não quer saber de nada. Acordei chorando, meu Deus do céu, que presença maravilhosa. Aí está lá no site, mais tarde. Essa foi a realidade que Deus fez comigo, irmão. Você acha que eu vou brincar em cima do púlpito? Tem gente que está lutando para tentar sair do abismo, porque foi dando cordinha. Foi um envolvimento, sem ter noção do que estava fazendo, virou aprisionamento. Porque, se eu não me engano, eu acho que é Pedro que fala na sua carta, que quando a gente não vence, se torna escravo de tal coisa. Por isso que esse envolvimento, ele se volta a ser como um escravo. Aí a gente volta para Mateus capítulo 6. Não tem como adorar a Deus e a mamão. Não tem como ser servo de Deus e servo de mamão. Ou eu sou escravo de Deus ou eu sou escravo de mamão. Ou eu sou escravo de Deus a partir da santidade, ou eu sou escravo do pecado a partir da iniquidade. Se eu amo a Deus, Deus me arranca da zona de escravidão. Mas se eu não amo, eu vou viver aprisionado a minha vida toda. Então é isso que João está praticamente falando. Você está aqui? E nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Você conhece? Lembra que eu falei? A gente vai voltar a falar isso. Conhecer é se relacionar, porque para o judeu conhecer é ter aliança, é ter relação sexual. Você vai ver o texto. E José não conheceu Maria. O sentido de conhecer ali é ter envolvimento sexual. Por quê? Porque ele o colocou conhecer? Porque era a linguagem dos judeus. Conhecer para os judeus, para o judeu falar que conhece outra pessoa, é porque com certeza essa pessoa já foi na casa dele, já tomou um café com ele, já comeu um bocado do pão. Você que é casado aí, você sabe. Se alguém te perguntar, você conhece sua esposa? Você vai dizer que conhece. Mas o que te faz conhecer a esposa? O que faz a esposa conhecer o esposo? O relacionamento, o convívio. Por isso que para o sentido da palavra conhecer é ter relação, é ter envolvimento, é acessar o lugar, que só dá para se acessar sendo íntimo. Tem coisas que só eu sei da minha esposa, porque só eu acessei o lugar dessa intimidade. Você vai pegar isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Tem lugar, pastor Ivani, que só o Senhor sabe da Raquel. Tem lugar no pastor Ivani que só a Raquel sabe, porque só eles estão dentro de um quarto de intimidade. Por isso, para o judeu, conhecer é ter envolvimento. Conhecer é abrir a porta e recepcionar. Então, conhecer, se eu conheço a Deus, eu abri a porta para recepcioná-lo em meu coração, em minha vida. Aí ele diz, no verso em cima, no verso 4, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos. Consegue colocar aqui ou está difícil aí? Consegue colocar o verso 4 aqui, do mesmo capítulo 2. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos e nele não está. Espera aí, irmão. Que João agora está causando briga, irmão. Quer dizer que se eu digo que eu conheço a Deus e eu não guardo seus princípios, eu estou equivocado. Porque, irmão, depois que a semente é gerada no nosso coração,
você não é conduzido a uma vida de quebra de princípios. Você passa a cumprir os princípios de Deus. Se eu conheço a Deus, o mandamento de Deus está dentro de mim. Se o mandamento de Deus não está dentro de mim, tudo que eu professar para Deus é uma mentira. Tudo, irmão, tudo que nós fizermos, tudo, oferta, culto, tudo, por causa disso aqui. Mais uma pergunta para o seu vizinho: você conhece a Deus? Você consegue me responder isso? Como eu posso afirmar que eu o conheço se eu violo os seus princípios? Se os princípios dele estão dentro de mim, a casa dele, a minha vida é dele. Eu não descumpro os seus princípios. Eu amo cumprir os princípios de Deus. Eu não vou ter questão de passar por cima, de violar. Quem viola é quem ainda não conhece. Depois que a gente viola, depois que a gente conhece, a gente se arrepende para nunca mais violar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí você abre acesso da tua vida para o Espírito morar dentro. Nem o Espírito, porque o Espírito ele está direcionado também por Jesus e o Pai. É um elo, não tem como o Espírito Santo, ele está fora da pessoa de Cristo do Pai. Ele está no elo, ele está na aliança. Se não cabe o Cristo, não cabe o Pai. Se não cabe o Pai, não cabe o Espírito. Jesus entra na minha vida. Nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito vai entrar. Porque abrir a porta eu quero cumprir os princípios. Eu quero passar a amar a Deus. Eu quero devocionar a minha vida a Deus. Eu quero conseguir dizer. Você acha que eu não fico desesperado? Pra gente que conhece a chibata é maior. Você vai para a oração conhecendo o versículo? Vai para a oração conhecendo o versículo, para ver se Deus vai falar alguma coisa. O versículo já te responde. Oh Deus, tu sabe quanto que eu te amo, eu sou tão miserável. Meu filho, mas você tem que mudar. E a gente às vezes, chora igual criança na presença de Deus. A Deus, meu filho, você tá um bebezão chorão, né? Mas agora levanta, enxuga essa meleca aí e vai aprender princípio. Nós amamos a Deus, irmãos. Nós conhecemos a Deus. Dá um nó na garganta, né? Dá um nó, irmãos. Senhor, Pedro, filéu. Tu me amas, meu servo? Filéu. Tu me amas? Senhor, calma aí, tu vai me constranger. Vem aqui no cantinho. Tu sabes que eu te amo. Olha, Pedro, não tem como, né, Senhor? O Senhor tem um medidor. O Senhor sabe quem te ama de verdade. Não tem sermão bem elaborado que esconda essa fragilidade do homem. Se o homem não for sincero, ele deixa de amar a Deus em segundos. Aí é aquele negócio, né, que você vai se envolvendo. Aí, a vida já não é mais minha, né, Senhor? Eu não faço mais o que eu quero, né? Eu estou fazendo muito isso aqui. Não dá mais para você. Você tenta. Você vai lá todo quebrado. Aí depois vai tentar ler, não vai conseguir. Vai orar, não vai conseguir. Assim, meu Deus do céu. Isso eu falo a gente compreendendo as escrituras. Porque é assim. Às vezes você passa 10 horas do dia só zoando o plantão. Não no pecado, mas desfrutando. Um filme, uma série, um shopping, um passeio. Tudo que a gente pode fazer diante de Deus. Mas essas coisas, dependendo da proporção de relacionamento, te tiram do sagrado. É onde o Espírito começa a falar: meu filho, está assistindo muito. Lembra, Janaína trouxe até essa ilustração. Você está assistindo muito. Por que você não tira meia hora do que você está assistindo só para ler minha palavra? Quer subir depois, quer que o povo compreenda o que eu falo? Você não se esforça.
Você quer ser o cara cheião do Espírito, a mulher fogo puro. Como? Doando uma porcentagem do coração. É só um pedacinho, Senhor. Não, é me ame de todo. Me ame de todo. O que é que o Senhor te pede? O Senhor perguntou lá, se eu não me engano, em Deuteronômio, o que é que o Senhor te pede? Senão que o ames de todo o teu coração, de todo o coração. É igual o juramento em cima do púlpito. Promete amá-la? Sim. Respeitá-la? Sim. Isso aqui? Sim. Até que a morte separe? Sim. Mas tu não vê, você promete amá-la um pedacinho? O voto é o quê? O voto ele é total, irmão. É pleno. É ou amo ou não amo, irmão. E amar acima das imperfeições. É assim com Deus. Então não tem como, irmãos. Eu não consigo amar a Deus e amar o mundo se eu não for amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como, irmão. É acima. Jesus disse que até se amasse a esposa, ou o esposo, ou o filho, não era digno dele. Jesus disse isso, irmão. Não foi a gente, não. Quer dizer que eu amo minha esposa, mas o meu amor por ela não pode ser maior pelo Senhor. Olha que Deus ciumento. Nem o amor dela tem que estar acima do amor professado a Deus. Olha que Deus ciumento. Olha que espírito ciumento. E a gente quer dar dosezinha de amor para Deus e dar meia volta com outros relacionamentos. Esse espírito é ciumento. E não é um ciúme doentio, possessivo, carnal. É um ciúme espiritual. É meu, é obra minha. Eu te criei. Eu não te solto para ser qualquer pessoa. Se for para ser caminhar, caminha como meu filho. É o que Deus está falando. Por que nós não podemos amar o mundo? Jesus orou em João 17,14 e disse: eu lhes dei a palavra. O mundo vai odiar vocês porque vocês não são do mundo. E no verso 15 de João, no capítulo 15 de João, no verso 19, ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Antes eu escolhi vocês. E sabe qual é o original para escolher? É libertação. Eu libertei vocês. Eu tirei vocês do lamaçal do pecado. Eu paguei um preço por vocês e não vou revogar o amor. Aleluia. Pensa num Deus possessivo espiritualmente falando. Pensa num Deus olhando para a criação dele e falando: ah, rapaz, eu sou teu dono, eu te quebro a hora que eu quiser. Vai violando o princípio, vai violando o princípio. Ó, Salomão, tu não viu teu pai, não. Tu não viu o que eu fiz com teu pai, não, Salomão. E Deus deixou Salomão porque ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Não precisava Deus desenhar. Mas quando Deus vem falar com ele, Deus lembra ele de quando Deus veio visitar ele. Quando ele pediu sabedoria. Na calada da noite, Deus chega para ele, para Salomão, na intimidade. Deus olha para ele: cara, lembra daquilo que você me pediu? De madrugada eu cheguei e eu te... É chulo a gente falar eu te visitei, porque Deus visitar, Deus está em tudo quanto é canto, irmão. Mas só para a gente entender. E Deus visitou na sacada lá de noitinha Salomão, e ele estava lá. Mas violou, quebrou um princípio, mexeu com Deus amoroso, possessivo, não carnal, mas um Deus espiritual, dono não só da nossa vida, dono de tudo. Olha para o teu irmão e fala: Deus não é só dono da tua vida, não. Deus é dono de tudo.
Ah, mas esse banco quem construiu? Mas quem deu a sabedoria para o homem? Ah, mas essa estrutura quem construiu? Mas quem deu a sabedoria para o homem? Ah, esse carro quem comprou? Mas quem te deu sabedoria? Quem te deu saúde para trabalhar e ter o salário que tem? Deus é teu dono. A gente acha que é dono da nossa própria vida, irmão. Se o mosquito picar a gente, acabou. Vai lá, dengue. Dá só um beijinho na flor. Puf, no outro dia tá... Ô, irmão, ora aí. Ora aí que o diabo tá furioso. Olha o diabinho. Pequenininho o diabinho que derrubou ele. Tu acha que você é dono, rapaz? Homem, mulher. Não estalo, irmão. Eu acho, cara, Deus não é carnal, é que a gente pensa em Deus de forma carnal. A gente às vezes acha que Deus pode estar assim, brabão como a gente, né? Mas ele está brabão, mais centrado. Ele tem um dia e a hora para se acertar com todo mundo. Deus é paciente. E nego rasgando Bíblia, Deus... É hilário vocês fazerem isso, né? Aí você vai se acertar comigo um dia ou outro. Deus não vai se sentir menos Deus. Quero mais te servir. Não vou mais não. Não quero mais liderar. Não prego mais não. Ele não vai se sentir menos Deus, irmão. Não tem como, irmão. Deus é imutável. A personalidade de Deus está acima do hard, irmão. Está acima. A velocidade da luz nem chega perto da velocidade de Deus. Deus está no começo, no meio, no final, antes da velocidade. Está com Ele, irmão. Está com Ele. Temos que estar arraigados, edificados no amor que provém de Deus. Que amor, Miquel? Um amor que não é capaz de violar seu princípio. Você ama Deus? Você conhece Deus? O que prova que eu amo a Deus? Está aqui, João falou, princípio. Ama? Amo. Tem Jesus, tem a palavra. Tem a palavra, não quebra princípio. Não quebra princípio. Não viola princípio. O amor de Deus, ele é esse amor. Vou reforçar novamente. O amor, ele não é unilateral. Ele é mútuo. É Deus me amando e eu amando Deus. Deus me amando muito mais, eu amando Deus também muito mais. Ou aprendendo a amar muito mais. Ele me amando, eu amando. Eu nele, tu em mim, como a vara de si mesmo. João 15, como a vara de si mesmo não dá fruto. Eu neles e eles em mim. Eu neles e eles em mim. Eu neles e eles em mim. Meu amor em vocês e vocês a partir do meu amor em mim. Que só dá para corresponder ao amor de Deus com a forcinha de Deus, irmão. Só dá para amar Deus com a forcinha de Deus, irmão. É o Espírito de Deus, é o que está na transição, é o Espírito pegando o amor de Deus, colocando no amor da criatura e fazendo a criatura corresponder à altura do seu amor. O Espírito pega o amor de Deus, coloca na criatura e faz a criatura, a partir do seu próprio amor, seu próprio Espírito, responder à altura desse amor. Por isso que Jesus disse, sem mim nada. Cara, você não ama a Deus sem Deus, só ama com Deus. Por isso que João bugou o sistema de muitos estudiosos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama isso, quem não ama, oi, João. Então, meu Deus, então tô lascado então, irmão. Ou eu amo ou eu não amo. Amém? Vou ficar só por aqui. Dá mais 5 minutos, tá, né? Dá, né, pastor? Dá mais 5 minutos, vamos lá. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a conclusão de que o amor de Deus está dentro de mim é o zelo que eu tenho pelo princípio. Porque não tem como atender o amor de Deus violando o princípio de Deus. O amor é gerado a partir do princípio. Se eu amo, é porque a palavra de Deus está em mim e gerou em mim essa correspondência. Amém? Aí ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do pai, mas do... João descreve 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas pertencentes ao mundo que tornam o mundo reprovável para a gente. João fala de 3 coisas que tem no mundo ou que regem o mundo. Parece que João está dizendo o que rege o mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo gira em torno destas 3 coisas. Por isso que ele descreve aqui para a gente. E quando se trata de concupiscência, ele está falando de desejo desenfreado, de qualquer espécie de anseio, de paixão profana. João está falando de um nível de corrupção que é contrário aos princípios de Deus. Tudo que há no mundo, olha o que ele fala, ele generaliza, porque tudo que há no mundo, e o que há no mundo, João? A concupiscência da carne. O mundo gira em torno dos prazeres. É como se João estivesse combatendo o hedonismo aqui. Não sei se você já leu a respeito do hedonismo. O hedonismo é a filosofia do prazer, que o sentido da vida está em desfrutar de prazeres ou quaisquer prazeres da vida. Isso é o hedonismo. E parece que ele está combatendo o hedonismo também. Porque o que rege o mundo é o prazer. Faça tudo por prazer, cara. O mundo é prazeroso. Desfrute de um prazer, independente se o prazer for profano ou não. Deus é amor. Deus é amor, cara. Deus fez o prazer para ser desfrutado. Volta em Gênesis. Volta em Gênesis. Volta em Gênesis e vê se todo prazer é o prazer de Deus. Então ele está falando da concupiscência, de uma paixão profana. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, Pedro diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Como filhos obedientes. Obedientes a quem? Obedientes a Ele. E para ser obediente eu tenho que ter o que em mim? A palavra de Deus. Olha só a resposta ao amor de Deus em não violar seu princípio, como filhos obedientes, porque Deus não tem filhos desobedientes. Se estáis sem disciplina, já não sois filhos, sois bastardos. Deus não tem filhos indisciplinados. Seus filhos são disciplinados ou pela vida ou Deus desce o cajado. Alguns param até no UPA não, que UPA é pouco, né, João? UPA é pouco. João contou um pouquinho a história dele e ficou malzão, não ficou? Mas não entendeu, Deus é bom? É bom, João? Deus é amor. Que Deus amoroso, ó. Que quebra o fio, só para não perder ele. É como um pai com a criança, ou uma mãe com a criança está ali, atazanando o tempo inteiro. Mas se eu der essa chinelada vai doer muito. Mas se eu não der essa chinelada, ela não vai entender princípio. Não é essa chinelada não. É qual chinelada? É aquela que dói. Você entende? Ô irmão, já levei muito de colher de pau, irmão. Não entende não. Se minha mãe estivesse aqui, era só tu perguntar a ela, eu ia deixar ela falar. Ela está assistindo a gente. Um abraço aí, mãe. A senhora me bateu muito. Eu apanhava por coisa que eu nem fazia, irmão. Chegava a notícia lá em casa só por eu estar no grupinho. Deus é amor, e Deus é amor porque Ele ama, Ele corrige mesmo, irmão. Porque Ele ama, Ele pega na orelha. Se não entender com a mão na orelha, Ele pega uma outra ferramenta. Deixa eu dar uma chegada nele para ele. Então a concupiscência da carne, irmãos, ela faz isso, ela tira a gente de um princípio de obediência. Quer ser carnal e ser espiritual ao mesmo tempo, não tem como, criatura.
A concupiscência desse mundo é contra os princípios de Deus. Viola os padrões de Deus. Você vai ver coisas desse mundo abomináveis. Coisas que os papais lá atrás, o que são vovós hoje, vovô e vovó, naquele tempo já diziam, meu Deus, que negócio é esse? Tinha um tempo que se tu não andasse com guarda-chuva, com a capa, tu era outra pessoa. Porque era o padrão daquela sociedade. Então você vê que conforme o tempo passa, o mundo e suas concupiscências vão sofrendo alterações. Por isso que ele diz, como filhos obedientes, não se conformando. Não tem como se conformar, irmãos. Não tem como você ver manifestações, coisas acontecendo nesse mundo contra princípios de Deus e eu falar, Deus é amor, né? A gente tem que amar, né? Não, tem que ser em conformação. Meu Deus, olha só o que está acontecendo, Senhor. Salva esse povo, esse povo não está te ouvindo. Mas olha só que coisa, a gente fica atribulado com certas coisas que a gente vê nesse mundo. E é isso. E por que eu não posso me envolver com as concupiscências? Porque nós éramos escravos. Essas concupiscências escravizaram a gente. Eu era escravo. Se for parar, irmão, para cada um dar 2 minutinhos de testemunho, nem precisa ser muita coisa. A gente não sai daqui hoje, a gente só sai no outro dia. Se sair, cara, eu estava envolvido assim, minha vida foi assim, eu estava tão na profanação mesmo que, cara, eu acordava, rapaz, isso aí não pode falar em público não. Tem exageros da concupiscência que a gente não pode nem falar, porque até falar é pecado. É o nível de profanação do homem, corrupção da carne. E as pessoas estão amando. Você é livre para fazer o que você quiser. Faça, se é por amor, faz. Eu sei que se for amor, tá bom, segundo a tua concepção. Mas não é o amor perfeito de Deus. Porque o amor perfeito de Deus não vai violar os seus princípios. Ele só faz por amor, Bruno. Ele está zoando o plantão, mas ele ama. Ela está zoando o plantão, mas ela ama. Não ama, não. Se amasse, não teria coragem de quebrar princípio. Então a gente precisa entender, as concupiscências da carne não podem fazer parte da nossa vida. Concupiscência dos olhos, a porta de entrada dos desejos que são despertados a partir daquilo que vimos. Tem coisas que a nossa carne desperta sem a gente fazer, só olhando. Tu olha dá até aquele arrepio, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Na época eu estava acostumado com bailão, irmão, não tinha uma passada que eu dava no baile que o corpo não se mexia sozinho. Não tinha uma, porque era o meu envolvimento, era o meu convívio. Se for conversas fiadas, profanas, são essas coisas que vão te atazanar, porque isso é concupiscência da carne. Se foram desejos, pensamentos impuros, tua cabeça não vai parar em paz enquanto você não tirar tudo de lá. Se for algo como uma gordura no coração, na mente, você não vai parar enquanto você não remover, porque isso é resultado da concupiscência da carne. Atazana a vida da gente, obriga a gente a ficar pensando. Você sonha, teu corpo até se acostuma. Tu acorda, meu Deus do céu, que sonho é esse? Jesus, não pensei em nada disso, está tudo lá na memória fotográfica, no subconsciente. Você já ouviu falar sobre o subconsciente? Quantos já ouviram falar? Quando você faz um estudo a respeito de pornografia, hoje tem vídeos, e você vai ver o efeito do que uma imagem pornográfica causa no sentido do homem, no subconsciente. Uma imagem, eu só não lembro agora, mas eu sei, irmão, que uma imagem fotográfica, pornográfica, ao descer para o subconsciente, leva tempos e tempos, se bobear até anos para sair. Sai do consciente, mas está na caixinha de memória, aquela lixeirinha do cérebro. Já viu no computador? Tu limpa, ou no celular hoje, né? Você limpa o celular. Meu Deus, que celular problemático. Não é não, vai na lixeira dele, tá cheio de coisa. É o processo de desintoxicação. É a cura da alma. É tipo, cara, eu não sabia que tinha esse lixo na minha vida. Aleluia. Eu não sabia que esse pensamento, mas foi lá quando foi com meu pai lá atrás, foi com a minha mãe lá atrás, agora que eu lembrei disso.
O espírito sondando o subconsciente, ó, tem que remover. Eu tenho que entrar nessa zona. Vai te machucar muito, mas deixa eu entrar. Porque quando eu entrar, tudo que você está vivendo hoje, você não está sendo pleno por causa disso. É isso aí que está no teu subconsciente. Pode ser uma memória fotográfica, ou pode ser qualquer outra coisa, um trauma. Então é isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê agride a gente. É de você olhar assim e falar, rapaz, meu Deus, me deu até uma dor de cabeça agora de olhar para isso. Quer ver uma coisa que está se tornando normal? O cabra chegar, bater na mulher e pá, o pau quebrar e tudo mais. Um chegar a quebrar a cabeça do outro. E o cara está aqui tomando a cerveja. Ih, rapaz, o pau está quebrando ali. Tipo assim, não... acabou, irmão, ninguém se preocupa. Mas antigamente, rapaz, morreu fulano ali. Quem lembra dessa época aqui? Morria um. Caraca, rapaz, paciência inteira ficava dentro de casa. Agora morre um na frente do outro no bar, o cara continua bebendo, não está nem aí, irmão. O cara passa ali, prancha a outra pessoa, prancha a mulher, e quando é a mulher pranchando o cabra, vai nessa. Tem uma mulher braba aí, rapaz. Tu é homem, mas tu não é dois. Tu é um só, cara. Tu não tem medo dessa cozinha aqui, não? Cabeça rachada? É, rapaz. Quando é a cabeça, é o joelho, é o tornozelo. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Os homens falam do seu próprio eu. O eu desses homens é o próprio Deus. Eu, se não fosse por causa de mim. E a soberba é a arrogância. Qual o sentido da arrogância? A busca pela exaltação própria, a ostentação dos bens. Tem pessoa que tem prazer de... Aí, cara, caraca, tu viu, mano? Vai sobrar pra caraca, irmão. Não é que você não pode ter um senso de alegria, mas cuidado para isso não ser a soberba da vida, a avareza. Que tem pessoas que às vezes você vê uma coisa assim, não tem necessidade, mas a pessoa está ali. Não tem necessidade de fazer aquilo, ela faz questão de pisar em cima do outro. É a soberba da vida. E está assim, irmãos. As pessoas estão pisando uma nas outras. E o meu carro é melhor que o teu, minha casa é melhor que a tua. Ih, mano, passou de All-Star do meu lado, tem que estar de Nike. Não me convida para tua casa não, só entra em casa grande. Ih, irmão, viu aquela casa, só tem copo de plástico, não tem um de vidro. Por que tu não compra? Tem uma água para servir. E existem pessoas que fazem questões por essas coisas. Soberba da vida, faz questão de pisar em cima das outras. Não, todo mundo é pequeno. Olha o exemplo do mosquito, hein? Não precisa o demônio vir para fazer burro, não. Ele manda um demôniozinho pequenininho. Mosquito da dengue. Tua fortuna não é capaz de te ressuscitar em nada. O que você tem não é capaz de mudar a tua vida em nada. Se Deus mandar um mosquitinho, acabou, irmão. Vai lá, vai lá. Só 5 zoom em cima dele, tá bom. Vai lá, só. Vai lá. Tá muito. A gente acha que a gente é, ó. Nada, irmão. Cuidado com a soberba da vida. Você tem por causa de Deus e trate de colocar isso na tua cabeça. Que ainda que você tenha, não é errado você ter, mas nunca se autovaloriza ao ponto de pisar em alguém por aquilo que você tem. Porque você pode deixar de ter de um dia para o outro. Assim como um homem ou outra pessoa pode passar a ter de um dia para o outro. Amém? Só até aqui, se coloque de pé.